Bom dia, pessoal. Bom dia, Lívia. Bom dia aos demais que dia, também Lívia. estão entrando. Bom dia. Bom dia, Calil, tudo bem? Bem, vocês? Tudo em ordem. Agora começa aqui nossa aceleração de entrada. Vamos aguardar mais um minutinho. Mais uma edição do nosso Momento Saúde. Dez e 2, a gente começa com quem já estiver a bordo. Já temos aqui quase 60 participantes, muito bom, muito aquecido pelo dia. Tá vendo, Fer? Foi o que eu te falei, dá esse horário, o negocinho faz tarará, que nem reloginho assim, ó. Nosso povo não nos abandona. Jamais. Muito bem. 10 e 2, então, conforme prometido. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Momento Saúde. E esse mês a gente tem o prazer de fazer uma ação conjunta, né? Porque a gente, afinal de contas, está aqui para cuidar de todos nós na nossa integralidade. Então, esse mês é o mês da diversidade, equidade e inclusão, e a gente tem várias ações que depois a Fernanda vai comentar um pouquinho. Então, desejo que vocês aproveitem muito este momento aqui, e agora eu vou fazer uma passagem de bastão para o Calil, que também vai falar algumas palavrinhas. Enjoy the time. Ok. Bom dia, pessoal. Com muito prazer que damos início ao nosso ciclo de palestras que está dedicado ao mês da diversidade, equidade e inclusão. Esse evento foi cuidadosamente planejado pelo nosso Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, em parceria aí com o Momento Saúde. Já aproveito para agradecer a todos aqui. Então, existe um planejamento aí para promover a todos nós diálogos que vão ser muito enriquecedores, e tenho certeza. Vamos poder compartilhar experiências, conhecimentos, vamos poder expandir nossos horizontes sobre temas tão essenciais para a gente construir uma sociedade mais justa e acolhedora. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir especialistas que nos ajudarão a aprofundar nosso entendimento sobre diversos temas e que vão nos ajudar a estabelecer cada vez mais ações para promover a diversidade, equidade e inclusão, não apenas na empresa, né, gente, mas também na sociedade de uma maneira geral. Então, a gente espera que esse ciclo de palestras, né, inspire cada um de nós, e eu me incluo aqui, a refletir sobre as nossas próprias práticas, a questionar eventuais preconceitos que a gente traz conosco e a atuar de maneira mais ativa aí na construção de um futuro mais inclusivo para todos nós. Agradeço aí a todos que participaram para que a gente construísse essa semana aqui com tanto carinho, esse mês, perdão, com tanto carinho. Agradeço aí a presença de todos e eu espero de coração que essa seja uma jornada enriquecedora e transformadora para todos nós. Agradeço já de antemão também aí a presença da Isabela nessa primeira palestra que nós vamos ter aqui. Acho que a Fernanda vai fazer as apresentações, mas eu não podia deixar de te agradecer aqui por abrir esse nosso mês da diversidade, equidade e inclusão. Muito obrigado, Isabela. Obrigada a vocês. Bom dia, pessoal. Para mim é um prazer ter esse momento, estar aqui nessa parceria também, né, com o Momento Saúde. Fico muito feliz da gente começar o nosso mês de diversidade assim de uma forma tão gostosa, né? Então, falando também de saúde, não só de diversidade, equidade e inclusão. Vou apresentar para vocês a nossa palestrante de hoje, a Isabela Vieira. Isabela é psicóloga clínica pela UFMG, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental pela PUC, né? Mestranda em psicossexologia pela Sapienza, Universidade de Roma, pós-graduanda em sexualidade humana pelo CBI, em Miami,
É também instrutora de Mindfulness e membro do Instituto de Saúde Sexual. Então, assim, a gente tem aqui, né, alguém muito especial, né, com bastante conhecimento para compartilhar com a gente. A Isabela hoje vai falar um pouquinho sobre a diversidade e inclusão, né, a saúde emocional da comunidade LGBTQIA+. Então, vamos aproveitar. Isabela, muito obrigada e seja bem-vinda. Obrigada a vocês, obrigada pela apresentação. Eu vou compartilhar minha tela e aí a gente começa, a gente dá início. Me deem um retorno se vocês já veem a tela cheia. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Já fui muito bem apresentada, não tem mais nada a incluir, mas eu acho que é importante a gente, pelo visto, eu vou ser uma das primeiras aí a falar nesse mês, né? Então que bom dar esse começo, porque já acho que já vai ser um começo que vai aumentar muito a nossa percepção, assim, de onde a gente está, para onde a gente quer chegar nessa ideia, nesse ideal de uma sociedade muito mais inclusiva, uma sociedade mais saudável para todo mundo. Então, essa fala aqui, eu espero que vocês levem ela aí para os próximos dias, vocês reflitam, sintam-se à vontade para colocar perguntas no chat, comentários, se alguma visão vocês quiserem que a gente aprofunde um pouquinho mais, coloca lá também. No final, a gente vai ter um tempinho bacana para poder conversar. Então, fiquem muito à vontade. É um tema que não chega para todo mundo com a mesma frequência. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algo que você realmente gostaria de perguntar, mas acha que talvez é errado, ou acha que talvez não é o momento certo de perguntar, não. Esse é o momento para que a gente pergunte, para que a gente cresça juntos, porque é só assim que a gente vai conseguir. Esse tema não chega igual para todo mundo. Tem gente que talvez a primeira vez que vai ouvir sobre isso vai ser aqui hoje. Então, sintam-se à vontade nesse espaço. Às vezes a minha fala ela se torna um pouco mais dura, porque é um tema muito delicado quando a gente fala da saúde mental da população LGBTQIAPN+. Porém, essa dureza é para representar o tanto que essa população sofre, o tanto que eles são alvo ainda de uma carga de violência, uma carga de sofrimento, de discriminação, que precisa ser analisada com um tema separadinho diferente. Então, por que a gente não está aqui hoje falando só de saúde mental? A gente está falando de saúde mental de um público específico, porque tem muitas particularidades. Então, eu espero que todo mundo vá aí com o coração aberto para isso que a gente vai falar hoje, e aquilo que não ficar claro, sintam-se à vontade para poder comentar, perguntar e o que for. Então, a gente vai fazer um pouquinho um passado pelas conquistas que essa comunidade atingiu hoje, qual que é o estado atual, e a gente também vai entender quais são as fontes de adoecimento para o público LGBTQIAPN+, porque são fontes de adoecimento que é um recorte específico. São fontes de adoecimento específicas que existem para esse público. Então, é importante a gente delimitar, a gente conseguir descrever isso melhor, até com qual função? Para a gente desenvolver ainda mais a nossa empatia, o nosso respeito às jornadas de cada um, né, que é com quem a gente convive. Depois a gente vai falar um pouquinho de algumas ferramentas que a gente pode desenvolver, tanto como pessoa no indivíduo, mas também como rede de apoio para outras pessoas, principalmente para pessoas da comunidade, e alguns cuidados com as linguagens, com a abordagem, com às vezes algumas frases que a gente fala que na nossa cabeça são super inofensivas, são brincadeirinhas, mas que do outro lado são recebidas como uma agressão, que geram sim uma ofensa, que geram sofrimento. Então, acho que é um momento para a gente ter uma maior delicadeza ao pensar sobre as nossas falas, sobre como a gente caminha aí no mundo. Então, espero que eu tenha ganhado a atenção de você e que continue com essa atenção aí ao longo da minha fala. Então, de certa forma, qual que é o nosso cenário? Onde que a gente está? A gente começa, de certa forma, essa história falando um pouco do episódio de Stonewall Inn, que foi lá em Nova York, existia um bar, que era um bar que recebia pessoal da comunidade LGBT, era um bar que era conhecido por ser um ambiente mais seguro para pessoas dessa comunidade, ambientes em que elas não precisavam esconder quem elas eram. Então, era um ambiente muito frequentado por pessoas da comunidade. E no dia 28 de junho de 1969, a polícia fez uma batida ali, era comum que a polícia fizesse batidas nesse lugar e meio que fechasse o lugar temporariamente, mandasse todo mundo ir para casa. E nesse dia, a polícia foi muito mais truculenta do que o usual, mas também as pessoas que estavam ali
elas decidiram resistir. Elas não se moveram, elas não foram para casa. Então, elas continuaram ali como esse símbolo, né, essa representação de uma resistência, e a partir daquele momento, e aí, né, eles continuaram ali, isso trouxe mais policiais, trouxe todo um momento ali de dizer, olha, não, a gente precisa parar um pouco, a gente precisa entender por que eu tenho que sair de um espaço público? Só por ser quem eu sou? O que isso está querendo dizer? Quem que está errado aqui nessa situação? E ali a gente teve um momento muito, muito importante, porque foi quando pessoas dessa comunidade se juntaram e começaram a se reconhecer como comunidade, como grupo, como força. E entender que juntas talvez elas conseguiriam lutar melhor por esse direito de existir. Pelo direito de ser respeitado, de não ser violentado, de não ser morto por quem você é. Então, esse é um momento muito especial para a comunidade, e é por isso que o orgulho é comemorado, né? Nesse dia, esse é o mês do orgulho, justamente porque remonta a esse momento de resistência ali que aconteceu nesse bar. E aí, andando um pouquinho mais avante na linha do tempo, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, removeu o termo homossexualismo a gente, na psicologia, na psicologia e psiquiatria, a gente usa certos manuais, certos livros que vão guiar as doenças mentais. E o homossexualismo fazia parte desses manuais. Então, a OMS, em 1990, retirou esse nome, retirou o homossexualismo como uma condição mental, como uma doença mental. E isso foi um grande passo também, porque se até hoje é visto por algumas pessoas ainda como uma doença, imagina lá atrás. Então, foi um passo muito importante no reconhecimento de que as pessoas da comunidade, elas são simplesmente pessoas querendo ser quem elas são, como todos nós. Mas elas não podiam, elas eram taxadas de doentes, de loucas, eram taxadas de uma série de monstros, de uma série de conceitos que não tem nada a ver com elas, obviamente. E aí, caminhando um pouquinho mais para frente, entrando no cenário brasileiro, em 2011, o casamento homoafetivo foi reconhecido pelo STF. E aqui eu acho que é importante a gente falar também, de novo, para ativar a nossa empatia, para ativar um pouquinho desse pensamento, né, sair um pouco do nosso referencial e tentar entrar no referencial do outro. Por que será que é importante se casar com quem você ama? É algo que é tão natural, é tão legitimado para todos nós. Para a maioria, né, para grande parte da população que se encaixa aí dentro de um sistema heteronormativo, por que isso não pode ser disponível para todo mundo? E o que representa se casar com quem você ama? Não é só algo que, ok, agora eu tenho um anelzinho no meu dedo. Não é sobre isso. Primeiro que é um direito, e por ser um direito, devia ser um direito de todos. Independente de quem é que está ali na outra ponta. E segundo, porque o casamento é uma instituição. O casamento te traz direitos. O casamento te traz garantias. Então, juridicamente falando, é importante que todos os seres humanos tenham esse direito. Se é disponível, em teoria, para todos, deve ser disponível para todos. A gente pode falar aí sobre questões, por exemplo, de herança, questões de pensão, que são muito dadas como garantidas aí dentro do sistema heteronormativo, mas que para essa população é algo que foi conquistado muito recentemente, há muito pouco tempo atrás. E que vira e mexe, tentam derrubar, tentam acabar com esse direito, né? Um outro momento muito importante foi quando a homofobia foi enquadrada como um crime, foi considerada como um crime, enquadrada dentro dos crimes de racismo. E aí foi uma decisão do STF também, e o STF decidiu deixar a homofobia enquadrada dentro do racismo, porque ainda não existe uma lei específica para homofobia. Então, até o Congresso Nacional decidir fazer uma lei para a homofobia vai sendo enquadrada como racismo. O que já é um avanço, porque é um crime, e que precisa ser punido como tal, mas, ao mesmo tempo, ainda não tem as suas especificidades necessárias. Que vai acontecer quando o Congresso decidir escrever e passar uma lei que seja específica para o crime da homofobia. E um dado que é extremamente devastante, e aqui a gente começa a entender como que aquelas falas que muitas vezes a gente tem, né? E eu sei que a gente fala com uma intenção boa. Todos nós somos humanos. Não tem diferença, é todo mundo igual. Será que é todo mundo igual mesmo? No nosso país, um LGBT é morto a cada 29 horas, vítima de violência.
E violência por quê? Violência por ser quem ele é. Será que a sua estatística é assim também? Será que realmente somos todos iguais? Todos temos os mesmos direitos, os mesmos acessos? A mesma chance de viver? Não é. Seria ótimo se todos nós realmente pudéssemos ser considerados iguais. Em um futuro, tomara que seja que as sociedades desenvolvam para um momento assim, mas hoje em dia não é a realidade. Um outro exemplo, qual que é a estimativa de vida, por exemplo, de uma pessoa trans? Em torno dos 30 anos. Qual que é a estimativa de vida de uma pessoa cis? Em torno dos 70. Você ainda quer falar que todos nós somos iguais? Tem gente sendo morto todo dia por ser simplesmente quem eles são. E isso não acontece com uma pessoa que é cis, uma pessoa que está dentro do padrão heteronormativo. Então é aí que a gente começa a entender o tanto que essa conversa é necessária. E entrando mais na parte da saúde mental, aqui a gente tem mais, de certa forma, mais razões para a gente entender que a gente tem que olhar para a comunidade LGBT com esse olhar de, poxa, sim, tá muito difícil, e talvez eu possa fazer algo para ajudar, talvez eu possa ser uma parte dessa roda que não gire simplesmente como a roda do preconceito, a roda da homofobia, da transfobia, mas uma roda diferente, uma roda de apoio, de compreensão, de empatia, de ajuda, de respeito. Quando a gente fala de saúde mental, pessoas da comunidade LGBT têm 5 vezes a mais probabilidade de cometer suicídio. 5 vezes a mais. É uma diferença muito grande. Fora todas as doenças mentais que acabam acometendo muito mais essa população, como ansiedade, depressão, estresse, baixa de autoestima, isolamento, rejeição, abuso de substâncias, abuso de drogas, automutilação. E por quê? Porque tem algum gene diferente ali que faz essas pessoas serem mais propensas? Não. Porque, na verdade, quem adoece essas pessoas é a sociedade. É toda essa constituição que a gente tem de ainda querer diferenciar, de ainda achar que certas pessoas valem menos do que outras. E se a gente silencia, se a gente não, pelo menos, começa a tomar consciência de como é diferente, como é muito mais pesado para essa comunidade viver, existir, a gente acaba só levando e, de certa forma, apoiando essa roda da homofobia, a roda do preconceito, a roda da discriminação, que vai gerar todo esse quadro de adoecimento mental muito mais frequente nessa população. Fora várias outras questões que acontecem, a gente vai entrar um pouco mais também nisso, mas questões de violência, por exemplo, de assédio, o tempo inteiro. A gente pode citar aí, né, o conceito do estupro corretivo, é um absurdo, mas que acontece diariamente no nosso país. E eu trouxe também algumas frases, porque eu acho que é importante, até também, quem quiser, fique à vontade, lá no momentinho que a gente vai ter para abrir os microfones, de trazer experiências próprias, mas eu gosto de trazer frases porque, né, eu não faço parte da comunidade, eu estou aqui como psicóloga, como terapeuta, como profissional da saúde, esse é o meu lugar de fala aqui hoje. Mas eu gosto de trazer um pouco dessas frases de quem está exposto a isso todo santo dia. Por exemplo, eu sinto que para ser reconhecido no meu trabalho, eu preciso entregar 3 vezes mais que uma pessoa cis hétero. Eu tenho certeza que várias pessoas da comunidade se sentem assim. Por que isso? Primeiro, porque as pessoas não acreditam na sua capacidade, porque elas trazem uma característica sua e entendem aquilo ali como competência ou falta de competência, que já é um outro absurdo. Porque essas pessoas, elas com esse estado mental que a gente comentou, que é muito mais propenso a desenvolver um adoecimento, imagina a carga para conseguir ser produtivo, para conseguir acordar e falar, poxa, é mais um dia que eu tenho que evitar ser morto. Mas além de evitar ser morto, além de evitar ser desrespeitado, no momento que eu ponho o pé fora de casa, ou até mesmo dentro de casa, eu ainda tenho que entregar tudo que eu preciso entregar no trabalho, eu ainda tenho que estudar, eu ainda tenho que tentar cuidar de mim. Então, é como se a pessoa já acordasse ali no dia com uma carga já muito maior de medos, inseguranças, dificuldades, passados que assombram ela. E isso traz uma diferença.
A gente não pode achar que todo mundo chega ali no trabalho igual, 8 da manhã, e vai produzir igual. Não acontece assim. Ou se acontece, acontece a um custo muito mais alto para algumas pessoas. Além disso, o que era para ser algo simples, às vezes vira um inferno. Imagina, tem coisas que a gente não para e pensa. Ah, eu posso fazer isso ou não? Eu devo fazer isso ou não? Por exemplo, colocar uma roupa. Às vezes você abre seu guarda-roupa e você, vou escolher essa ali, porque hoje tá mais quente, então vou usar essa aqui. Mas e se você não encaixa dentro, de novo, desse padrão binário, normativo? De, mulher veste rosa, homem veste azul. E aí você tem que parar e pensar, nossa, minha blusa é rosa. Então pode ser que talvez alguém interprete na rua que eu sou gay e talvez me bata por isso. Mas eu sou gay, eu quero usar rosa, mas eu não quero apanhar na rua. Então talvez eu não deva usar rosa hoje. Uma coisa simples, como a escolha de uma cor, a escolha de uma roupa, segurar uma mão de alguém, dar um abraço em alguém, ou simplesmente parecer do jeito que você parece. Ter a aparência que você tem, às vezes aquilo vira um inferno para a pessoa. Coisas que para pessoas que não fazem parte da comunidade, que estão dentro desse sistema cis heteronormativo, aquilo ali nem passa na cabeça. Então, vocês veem como que a quantidade de estresse vai acumulando por coisas que às vezes passam para pessoas que não são da comunidade de uma forma muito tranquila, mas para a pessoa da comunidade, ela abre o olho e ela já começa a fazer 1 milhão de cálculos para entender se ela está segura, para entender se ela vai ser desrespeitada, para entender se ela talvez vai perder alguma oportunidade por ser quem ela é. Então, a carga é muito diferente. Isso a gente precisa assumir. Uma outra frase. Eu sei que eu posso sair na rua e apanhar, apenas por ser quem eu sou. Será que alguém consegue imaginar isso? Alguém que não faz parte da comunidade? É um tema que a gente precisa falar o tempo inteiro. Porque é só quando a gente começa a entender e ouvir e aprender que aí a gente começa a entender, poxa, tem algo extremamente errado com o mundo, com as minhas crenças, com os meus preconceitos. E aí a gente começa a tentar criar um mundo um pouco mais saudável, um pouco menos violento. E sempre deixar muito claro, se alguém ainda acha que é uma doença, você ser quem você é, saiba que a única doença a ser curada é a homofobia. Se tem algo que a gente precisa gastar financeiramente, emocionalmente, mentalmente, socialmente, é para curar a homofobia. Porque é ela que mata. É ela que não deixa que as pessoas sigam uma vida minimamente normal. É ela que não deixa que as pessoas da comunidade tenham oportunidades como as outras pessoas que não estão na comunidade. Então, se tem algo que a gente tem que batalhar e gastar dinheiro, gastar energia mental, mudar dentro da gente, é para curar a homofobia. Não é para curar alguma pessoa que não é do jeito que você achou que ela tinha que ser. E pensando além nessas fontes, né, como que a comunidade sente o adoecimento mental, de onde vem, quais são as outras razões, e essas razões aqui são o recorte para a comunidade, fora todas as outras razões pelas quais qualquer um de nós poderia se adoecer mentalmente. Ok? Isso aqui é o extra, é além. Primeiro, acesso a serviço público. Que é o que a gente falou, muitas vezes é algo que para muitas pessoas não é pensado. Né? Se ela sente uma dor de barriga, o primeiro pensamento que ela vai ter, vou no médico. Para muitas pessoas não é assim. Por muitas razões, né? Pode ser questões financeiras, tantas outras questões, mas quando a gente está falando da comunidade, é porque simplesmente, tá bom, eu vou no médico, e aí? Será que esse médico tem uma formação adequada para me receber e não me desrespeitar, e não me violar, e não me agredir? Será que, dependendo daquilo que eu estou sentindo, ainda mais no assunto de adoecimento mental, né? Será que eu vou chegar ali num psiquiatra e ele vai ter uma base científica boa para entender como que o sofrimento mental acomete pessoas da comunidade? Será que a ciência está se preocupando com a comunidade? Será que o SUS, será que as instituições privadas de saúde
Estão criando ações voltadas para a comunidade, para as demandas específicas da comunidade, preparando profissionais para atender a comunidade? Então, olha só, uma coisa que para tantos vem com uma simplicidade, né? Um direito claro de que se você tem algum problema, você pode visitar o médico, para a comunidade nem sempre é assim. Além disso, a violência é um grande fator de adoecimento mental dentro da comunidade, seja violência escancarada, violência física, violência psicológica, violência social, microagressões, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, que são essas, né, o que a gente chama, a gente fala, foi só uma piadinha, nossa, hoje em dia não pode falar mais nada. Não pode. Por quê? Porque muitas vezes você está fazendo alguém se adoecer. A custo de quê? A custo de ser o legalzão ali na roda e as pessoas rirem por 10 segundos? Além disso, a marginalização e a exclusão que muitas pessoas da comunidade sofrem, de novo, por ser quem são, a oferta de emprego, a quantidade, a facilidade com que você entra no mercado de trabalho. Imagina, pessoas que lutam para ter um nome social e precisam, né, fazer as mudanças de documento e muitas vezes não conseguem. Imagina conseguir um trabalho e passar ainda por todo aquele processo que pensa, não, mas qual que é seu nome de verdade? A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente também. Muitas vezes, o desemprego que a gente comentou, questões de racismo, quando a gente fala também de interseccionalidade, que seriam, além de ser você, por exemplo, ser da comunidade LGBT, além disso, você também ter alguma outra, ser parte de alguma outra minoria, e minoria a gente fala não por quantidade, mas minoria no entendimento social, minoria de acesso a direitos. Às vezes, além de você fazer parte da comunidade, você ainda sofre racismo, todo santo dia. Às vezes você tem que morar num bairro em que não tem acesso a esgoto, não tem acesso à água, em 2024, num país como o Brasil, que não é um país pobre. Então, é isso também que a gente precisa considerar, né? O sofrimento mental, ele vem de várias fontes. E muitas vezes coisas que a gente, para uns, é simplesmente dada, você abre a sua torneira e sai água limpa, para outros não é assim. E é por isso que a gente precisa entender, é aí que entra a empatia. Essa conversa toda é para a gente tentar desenvolver empatia, para entender que se a sua vida, você já talvez ache a sua vida muito difícil, e talvez seja mesmo, mas talvez ela também seja muito mais fácil do que outras vidas. E aí você tem que parar de ver seus problemas, não, se o outro sofre eu não posso sofrer. Não, sofra também, você tem todo o seu direito. Mas entenda que talvez para outras pessoas é ainda mais difícil. E coisas que para você são garantidas, para aquelas pessoas, para elas conseguirem, elas têm que lutar uma vida e talvez ainda assim não conseguir. Além disso, também, algumas comorbidades que vão acometendo, a gente tem estudos que mostram que pessoas da comunidade, elas têm demonstram transtornos de abuso de substância, né, que seria o uso de drogas, uso de álcool, vícios em geral, que são muito mais elevados do que a população geral. Então, se você também já tem um abuso de substância, é muito mais fácil você desenvolver um adoecimento mental de outra ordem, uma depressão, por exemplo, e ao mesmo tempo, se você tem uma depressão, é muito mais fácil você desenvolver um vício em alguma droga, em álcool, por exemplo. Dificuldades ao se assumir. Eu acho que tem um mito de que uma pessoa, quando ela se assume, acabou os problemas dela. Não, fulano é assumido, que isso, a família sabe, tal, todo mundo gosta, todo mundo tranquilo. Mas e o dia a dia do fulano? Uma coisa é se assumir para a família, se assumir para os amigos. Mas é o que a gente chama de eterno se assumir. A cada momento que ele encontra alguém, é como se ele tivesse que se explicar. É como se ele tivesse que se assumir de novo. Isso tem uma carga mental fortíssima. Vamos pensar na população trans. A cada momento que você encontra alguém, você tem, né, você se apresenta, fala o seu nome, fala talvez o pronome que você quer que seja usado, e as pessoas não respeitam. E essa carga de todo santo dia, você ter que pedir para ser chamado pelo seu nome. Gente, assim, imagina. São coisas básicas que muitas vezes essa população não tem acesso. E isso cria cargas mentais. Dificuldade como documentação, como a gente disse, inserimento no mercado formal, né? Aquela dificuldade também que a gente falou sobre documentação, mas muitas vezes também por preconceito
São pessoas que não conseguem entrar no mercado formal de trabalho. E além de todos os outros problemas que aí eles já dialogam com a população geral também, como baixa autoestima, dificuldade de alto valor, vergonhas, inseguranças. Então, além de tudo isso que temos em comum aí como seres humanos, né, as dificuldades de relacionamento e de emoções, ainda tem tudo isso que eu estou mencionando tem 20 minutos. Então, você imagina a carga mental que essas pessoas têm diariamente. Então, acho que é aí que a gente começa a entender. E além disso, passando para o nosso segundo momento, dado esse contexto que eu coloquei, a gente precisa entender como a gente, então, pode ser rede de apoio e como, se a gente se identifica com alguma letrinha da comunidade, como a gente pode conseguir se cuidar também um pouco. Na verdade, quem a gente tem que curar, como eu já disse, é o mundo e a homofobia. Quem tinha que estar indo no psicólogo é o homofóbico. É ele que devia estar revendo seus conceitos. É ele que devia talvez estar sendo medicado. Mas o problema é que é a vítima que vai ser medicada, é a vítima que tem que ser, né, que tem que fazer algo sobre isso. Não, na verdade, quem tem que fazer algo sobre isso é a sociedade. Mas enquanto isso está caminhando, enquanto isso ainda não acontece, existem certas coisas que da parte interna talvez a gente consiga modular um pouquinho. E como não só como pessoa que sofre, mas também como alguém que se importa por alguém que sofre. Então, vamos tentar pensar um pouquinho juntos aqui. Primeiro, levar a sério. Quando o assunto é saúde mental, eu fico muito contente que no Brasil, hoje em dia, a gente já tem uma visão de saúde mental muito avançada. E olha que é problemática ao extremo ainda, mas é muito avançada. Aqui, por exemplo, eu moro na Itália atualmente. Aqui na Itália, assim, para você encontrar uma pessoa que faz terapia, você tem que ir em umas 15 praças e perguntar: você faz terapia? Você faz terapia? Você faz terapia? Você faz terapia? Ninguém, não existe. Ainda tem um estigma enorme de que quem faz terapia é gente que é fraco, que não deu conta sozinho, ou que é louco. Então, assim, às vezes a gente pensa, né? O Brasil é sempre atrasado, o Brasil é sempre atrasado, olha para os Estados Unidos, olha para a Europa. Não. Em saúde mental, a gente dá um banho na Europa inteira e nos Estados Unidos. Então, acho que pelo menos uma coisa a gente pode ter orgulho, assim. Então, é levar a sério. Eu acho que cada vez a gente tem levado mais a sério, então fico muito contente. Mas temos que levar de novo essa palavra de que se adoecer mentalmente pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós, por variadas razões. Mas precisa ser levado a sério. E que tem tratamento, que tem ajudas, que tem como manejar. Não se culpabilizar e nem se julgar por estar passando por um momento de sofrimento ou por estar em sofrimento há anos. Porque, poxa, depois de tudo isso que a gente falou, como não sofre? Né? Eu acho que é interessante a gente pensar assim, como dar conta com toda essa carga que a gente comentou. E entender também que eu sempre gosto de trazer um pouco dessa palavra da autocompaixão, do autocuidado. Porque muitas vezes a gente precisa e quer ser cuidado pelo outro. A gente quer um abraço, a gente quer um carinho, a gente quer um aconchego. E tá tudo bem a gente querer. Mas muitas vezes a única pessoa que a gente tem para dar esse aconchego pra gente é a gente mesmo. E nem isso a gente faz. Então a gente tem que ter muito cuidado também com o tanto que nós somos carrascos com nós mesmos. Tanto que muitas vezes a gente não se dá esse colo, que a gente tanto quer do outro. E como eu disse, muitas vezes a gente tem, nessa população, a gente tem todo um contexto de baixa autoestima, de baixo valor, um mundo inteiro que fala que essa pessoa não deveria ser assim, não deveria existir, não deveria estar viva. Como que você não internaliza isso? Né? Haja defesa para não deixar essas coisas entrarem na sua psique. Então, acaba que a gente tem um fenômeno que a gente chama de homofobia internalizada. Que é quando todas essas falas, essas cargas do mundo entram na sua cabeça e você começa a se desvalorar. Você começa a se desrespeitar. Poxa, se o mundo inteiro me fala que eu não tenho valor. Então, para combater isso, a gente precisa trazer um pouco dessa ideia de autocompaixão. Olha o mundo que eu vivo. Olha as estatísticas. E ainda assim, eu tô dando conta. E ainda assim, eu tô seguindo. Ainda assim, eu tô batalhando.
Então, ter esse olhar, eu acho que é importante também, esse olhar de, poxa, eu estou resistindo, eu estou lutando. E isso, de certa forma, ajuda a ter mais força ainda para continuar lutando, né? Além disso, entender, muitas vezes, tudo se torna muito difícil quando a gente se adoece mentalmente, né? Algo que era simples, por exemplo, escovar dente, vira, de novo, um inferno. Você não escova dente há 3 dias, há 5 dias, você não tem energia para escovar o dente. O adoecimento mental, ele faz tudo ser mais difícil, seja para o ansioso, seja para o estressado, seja para o deprimido. Então, talvez facilitar o difícil, fazer pequenas partes. Você queria, por exemplo, fazer exercício físico, queria ir 3 vezes na academia, se é possível na sua vida. Mas eu não posso ir 3 vezes, então eu não vou. Não, vai uma vez. Faz 15 minutos, começa 15 minutos em casa. Faz uma caminhada ao invés de fazer uma corrida. Começar pequeno, dividir em pequenas partezinhas. É assim que a gente começa a trazer de volta essa pessoa para um senso de eu estou dando conta. Eu não consegui fazer o todo, mas eu fiz 20%. E entender que o mundo, ele vai te influenciar, sim. Ele vai, talvez, um dia você vai estar muito mais desmotivado e você vai estar sem esperança. Mas, às vezes, o mundo também te dá algumas razões. Eu consegui ver também aquilo que está dando certo. Aquilo que você está conseguindo. As pessoas que sim estão do seu lado. Porque isso também fortalece a gente. Conseguir, e aqui é uma das técnicas que a gente mais usa e que mais tem evidência de realmente conseguir tirar uma pessoa de um estado depressivo, além de, lógico, medicação é muito importante também, mas é conseguir fazer essa pessoa, pouco a pouco, voltar a perceber as coisas que sim estão dando certo, as coisas que sim ela está conseguindo. Essa é uma grande virada de chave também, que é o que a gente chama de diário, manter um diário de gratidão, né? Algo voltado para gratidão. E me entristece que gratidão seja uma palavra que está tão batida hoje que as pessoas ouvem, mas elas escutam, mas elas não ouvem. Mas por trás da gratidão a gente tem um grande potencial de cura, um grande potencial de mudança de perspectiva, de mudança de estado mental. E a gente precisa avaliar isso. E por mais impossível e difícil que a sua vida seja, e aqui eu tô falando para todos nós, por mais difícil que seja o momento que você tá, eu sei que é muito difícil de ver, mas ainda existem razões para você agradecer. E não é que vai agradecer e vai ficar felizão, pronto, resolveu meus problemas, não é isso que eu quero. Quando eu trago esse tópico aqui, eu só quero dizer que a vida pode estar como nunca esteve antes. Você pode se sentir no fundo do poço, e às vezes você realmente está no fundo do poço. Mas talvez ainda tenha uma pessoa do seu lado. Talvez você ainda está conseguindo ir lá no seu trabalho, entregar o que você tem que entregar. Às vezes, você conseguiu manejar um pouquinho melhor a sua emoção. Às vezes, ontem você deu conta de comer. Às vezes, anteontem você deu conta de levantar da cama. Então, é uma mudança de perspectiva que a gente pode fazer. Às vezes ela é muito difícil, mas ela pode ser feita. Então é algo também para a gente levar. Não é aquela fala de você encontra alguém que está mais para baixo, que talvez está até com diagnóstico de depressão, por exemplo. Não, seja grato pela sua vida. Olha que lindo, o dia tá lindo. Olha a sua família. Aí você abre a foto. Olha seu filho, que bonito, tá indo na escola. Não é assim. Lógico que essa pessoa sabe que o dia tá lindo, ela sabe que o sol tá brilhando, ela sabe que o filho dela é lindo e tá indo na escola. Mas isso não é suficiente muitas vezes. Então não é simples assim, simplesmente cutucar a pessoa, olha o lado bom da vida. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, quando as coisas estão muito difíceis e tudo que tem na nossa cabeça é só os pensamentos de como tá difícil, de como você não tá dando conta, de como tá dando errado, é importante você lembrar, poxa, tá bom, tem muita coisa dando errado, tem muita coisa indo difícil, tem muita coisa que eu preciso mudar, mas também tem isso e aquilo que deu certo hoje. E ok. Talvez você continue mal, talvez você continue numa emoção mais desagradável, mas pelo menos você foi mais justo com a sua percepção de mundo ali. Isso seria uma parte mais interna. E para terminar, a gente tem uma parte mais externa, né? Como eu disse, a gente precisa curar o mundo, a gente precisa curar a homofobia. Então, como que a gente consegue fazer isso?
nas nossas pequenas ações. Primeiro é reconhecendo que nós temos preconceitos. Nós temos preconceitos sobre tudo. Então, reconhecer isso é o mínimo. Não acha que você é o evoluidão sem preconceitos. Não é. Alguma coisa ainda fica, mesmo que a gente trabalhe uma vida inteira, porque é difícil, porque a nossa mente cria categorizações e cria julgamentos, igual ela cria pensamento, é o tempo inteiro. Então, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer de que a gente sempre tem que estar aprendendo. Porque talvez algo que hoje ainda nem é falado, daqui 20 anos, vire o maior preconceito em voga. E hoje a gente não está nem falando sobre isso, não está nem atento a isso. Então, é manter essa postura de sim. Eu tenho preconceitos, mas sim, eu estou trabalhando. Não adianta negar. Ah, não tenho preconceito. Isso não leva a lugar nenhum. Então, entender o conceito de lugar de fala, que é justamente entender, e como eu disse para vocês, eu falo de um ponto de vista de psicóloga, mas também de um ponto de vista de uma pessoa cis, de uma pessoa hétero. Então, eu entendo que o meu lugar de fala, ele vai até um certo ponto. E isso não quer dizer, eu tenho direito de falar tudo que eu quero, liberdade de expressão. Sim, mas vamos pensar também. Será que aquilo que você fala, o que está gerando? Será que você é tão egoísta assim, você não consegue pensar que a sua fala pode adoecer uma pessoa? Será que a sua mente está tão fechadinha que você não consegue conceber isso e quer continuar falando o que você quiser, independente das consequências? Eu acho que eu tendo a acreditar que todo mundo quer ser melhor, que todo mundo quer crescer. Porque senão qual que é a razão de estar aqui? Melhor estar morto. Se você já é o perfeitão, né? Já está ali perfeito sem ter que mudar nada, melhor morrer, senão para que está aqui? A gente está aqui para aprender. Então, vamos estar abertos o máximo que a gente puder. Aquilo que a gente der conta, naquele dia, na nossa configuração, dependendo da nossa criação, mas vamos sempre se movimentar. Vamos sempre movimentar e caminhar em torno dessa quebra de preconceito, em torno dessa flexibilização dos nossos preconceitos. Entender muitas vezes que as palavras que a gente usa, a gente pode machucar. Por exemplo, quando a gente fala de orientação sexual, orientação afetiva, né? Quem que é aquela pessoa, por quem aquela pessoa se atrai? Se ela se atrai por uma pessoa do mesmo sexo ou não. Não é opção. Ela não escolheu, não teve um momento que ela sentou, abriu uma planilha do Excel, vantagens de gostar de homem, vantagens de gostar de mulher. Não existe isso, não é uma opção. É uma orientação. Vem de dentro e vai em direção a um objeto. Isso não é uma opção de alguém. Da mesma forma que você não escolhe, se você gosta ou não de comer chuchu. Ou você gosta de chuchu ou você não gosta de chuchu. É uma inclinação que você tem. Você não sentou e falou, hoje eu vou gostar de chuchu. Ou hoje eu não vou gostar de chuchu. Se tiver alguma dúvida sobre o que falar, se pergunta, eu falaria isso para uma pessoa cis, hétero? Por exemplo, tem um casal beijando no parque. E aí você acha que aquilo ali tá errado, porque o parque é um lugar público. Você falaria, e tem um casal gay e um casal lésbico se beijando. Você falaria isso se fosse um casal hétero? Se fosse um casal hétero, então a gente entende que é um valor seu. Um jeito que você entende a vida e a sua opinião ali. Agora, se você só falaria aquilo ali para um casal gay ou para um casal lésbico, isso aí é homofobia. Isso aí é preconceito. E como eu disse, todos temos preconceitos. Mas a questão é tomar a consciência deles. E essa pergunta é chave. Eu falaria isso para uma pessoa cis hétero? Se sim, então você está vendo um valor sobre o ser humano. Se você não falaria isso para um hétero, para um cis, você provavelmente está sendo homofóbico, está sendo transfóbico. E essa palavra também, taxou. Nossa, meu Deus, eu sou homofóbico. Ferrou, não tem mais o que eu faço. Calma, não é assim. É uma atitude homofóbica, uma atitude transfóbica que a gente pode trabalhar. O que eu vou falar para o meu filho? O que você fala para o seu filho quando o seu filho vai no zoológico ou quando o seu filho vai no jardim botânico? Será que seu filho esperava ver só pinheirinhos no jardim botânico? Será que seria legal se ele visitasse o zoológico e só visse girafa? Não, o que é a beleza daquilo ali? É a diversidade, é a pluralidade. Então, da mesma forma que a gente explica que a natureza é plural e é rica,
e tem vários tipos de etnias, e tem vários tipos de culturas, e tem vários tipos de animaizinhos, e tem vários tipos de plantinhas, existem vários tipos de orientações. Existem vários tipos de ser. Muito provavelmente uma criança só vai perguntar algo já querendo categorizar porque ela ouviu aquilo ali antes. Porque para as crianças está tudo bem a pluralidade. Só que aí, com o crescimento, ela vai colocando na cabecinha dela de que tem que estar numa caixinha, que só pode ser A ou B, ou que só pode ser 0 ou 1. Mas a pluralidade, ela existe, ela é um fato. Além disso também, algumas frases, só para terminar, algumas frases que a gente usa e que são ofensivas. E é por isso que eu falo, a gente aprender o tempo inteiro. Porque aqui a gente tem, sei lá, 5 frases, 6 frases. Mas muitas vezes, amanhã vai aparecer uma nova frase que ninguém percebeu que aquela frase era racista, que aquela frase era homofóbica, o que for. E aí a gente vai aprendendo. E vai adicionando conhecimento. Igual as letrinhas, né? Começou como LGB, depois veio o T, depois veio o Q, depois veio o I. Hoje em dia a gente tem várias letrinhas. E por quê? Porque hoje em dia a gente está percebendo que existe essa pluralidade. E vai ter quantas letrinhas precisar. Porque a pluralidade é a realidade, a gente não precisa. Por que a gente tem que reduzir? Ah, não, LGBT eu consigo falar, mas LGBTQIAPN+, não. Tá bom, entendi, é difícil falar mesmo várias letrinhas. Mas respeitar e entender que são vivências, que são experiências, que são existências que estão por trás daquelas letrinhas, isso aí não discute. Isso não se discute. E pensar algumas frases. Ah, por exemplo, qual o seu nome de verdade? Aquilo que eu falei, se você encontra uma pessoa trans. Ah, não, mas qual que é seu nome de verdade? E a gente precisa entender primeiro, por que você está perguntando? É uma curiosidade sua? Você está curioso? Você precisa dessa informação para algo oficial, para algo que você tem que fazer? Porque se você está só curioso, entenda que muitas vezes a sua curiosidade, ela pode simplesmente ofender o outro. Ela pode ser uma microagressão ao outro. Por quê? Primeiro que não existe isso de nome de verdade. Segundo, porque acessar, talvez, ser convocado a falar sobre o nome que te foi dado quando você nasceu, às vezes traz uma carga gigantesca de sofrimento. Às vezes você foi expulso de casa aos 13 anos por ser trans e você não quer que passe na sua cabeça uma lembrança do seu pai biológico, da sua mãe biológica que te expulsaram de casa e que te deram aquele nome. E que insistiram com aquele nome para você. E aí, muitas vezes, por uma curiosidade nossa, por uma razão sem pé nem cabeça, a gente traz toda uma carga mental para o outro. Poxa, se o outro quiser te contar, ele vai falar. Se for só uma curiosidadezinha sua, talvez é melhor guardar. Espera um momento que a pessoa vai te contar. Ou espera um momento de maior intimidade, que talvez ali, né, a relação está aflorando, está crescendo, seja de amizade ou seja do que for. E ali, quem sabe, um dia, esse assunto pode surgir. Entender, por exemplo, também, você não parece gay. Então agora gay tem que ter uma cara. Então o gay tem que usar o cabelo de um jeito, um óculos de um jeito, uma cara de um jeito. De novo, todas essas frases que tentam limitar, que tentam colocar de volta nas caixinhas, elas são microagressões. Todas aquelas frases que você diria para uma pessoa da comunidade, não diria para uma pessoa cis-hétero, são microagressões. Todas as vezes que você objetifica alguma orientação sexual, por exemplo, eu não gosto de gay, mas lésbica tudo bem, adoro ver elas se pegando. Olha o nível, às vezes, que a gente chega de homofobia, de agressão. Ou seja, se é para o seu bel prazer, se é para te excitar, tá tudo bem, aquela orientação. Mas se é para existir, não tá bem, não pode. Tá vendo como que às vezes a gente é muito incongruente? E a gente agride muito? É um tema enorme. Eu sei que gera muita dúvida. Eu tenho certeza que a cabeça de muitos aqui tá pipocando. Nossa, mas eu falei isso uma vez? Não, mas isso eu não concordo. Mas aquilo... E é para isso mesmo. Eu tô aqui para fazer esses pensamentos pipocarem na cabeça de vocês. Porque só assim que a gente para e olha.
E aí, quando a gente olha, a gente consegue decidir um pouco melhor. A gente consegue lembrar dessa conversa de hoje e falar, eu falaria isso para uma pessoa cis hétero? Isso é uma curiosidadezinha minha que eu posso simplesmente passar por ela sem nem me importar? Ou será que eu vou acabar gerando um sofrimento ali naquela pessoa? Será que eu não posso esperar que aquela pessoa me diga? Então, pessoal, eu acho que é um pouco essa ideia que eu quis trazer. A gente precisa entender que a homossexualidade ainda é crime em mais de 70 países. Então, grande parte do mundo, as pessoas ainda vão, não só vão presas, mas muitas vezes são mortas por ser quem elas são. E entender a importância dessas conversas, da representatividade, dessas pessoas estarem em todos os locais, sim, porque elas existem e elas têm todo o direito de existir, obviamente, e por isso elas têm que estar em todos os lugares. Tem que estar nas empresas de tecnologia, tem que estar nas fábricas, tem que estar trabalhando de casa, tem que estar na televisão, tem que estar em podcast, tem que estar em todo lugar, porque todo lugar é direito delas estarem ali. Então é importante a gente trazer essa ideia da representatividade, entender que ficar em silêncio só vai permitir que a roda do preconceito continue girando. Nós, individualmente, podemos fazer muito. Como? Aprenda, estude, ouça. E se ainda não fica claro, pergunte, mas pergunte de uma forma delicada, se realmente você não pode dar um Google ali, porque muitas vezes uma pergunta ela pode gerar toda uma sequência ali de sofrimento na outra pessoa. Mas ainda assim, perguntar é melhor do que simplesmente assumir, do que simplesmente achar que você é o dono da verdade e que o mundo tem que agir. 8 bilhões de pessoas no mundo têm que agir igual você. Então, mantenha essa postura de abertura. É tudo o que eu peço para vocês. Porque vai ser uma luta da vida inteira. Reduzir o preconceito, seja em qual setor for. Mas eu acredito que é possível. Eu acho que a gente pode fazer. Queria agradecer muito. Espero que alguma mensagem vocês possam levar aí para pensar nesses próximos dias. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, eu vi que alguém em algum momento levantou uma mão. Se quiser trazer, fiquem à vontade. Desculpa que eu passei um pouquinho do tempo, mas eu acho que a gente ainda tem um tempinho legal aí para poder conversar. Bom, Isa, foi excepcional, né? Eu acho que as nossas oportunidades de letramento têm que ser sempre muito aproveitadas. Então, eu fico muito feliz porque a gente teve aqui nossos 138 participantes, pessoas que estão abertas a querer entender, ouvir, e com certeza são pessoas que estarão com a gente nessa jornada de multiplicação, de letramento, que é o mais importante de tudo, né? Então, a gente abre agora os microfones, o chat. Calil, Fernanda, se vocês quiserem complementar algo mais, para encerrar esse momento aí com mais clareza ainda. Não, só queria realmente, desculpa, Fer, agradecer imensamente a Isabela aí, foi brilhante. Sensacional mesmo, e acho que tá todo mundo bastante impactado aí com tudo que foi dito. E agradecer aos presentes aí, aos 138 pessoas que participaram aí. Essa é só a primeira do ciclo de palestras que nós programamos aí. Queria pedir para vocês fazerem propaganda para a gente ter mais pessoas aí nas próximas, né? 138 é bastante, mas pelo conteúdo a gente poderia ter tido muito mais gente, né? Teríamos tido um aproveitamento muito melhor. Muitíssimo obrigado, Isabel. E parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada a vocês. Obrigadão mesmo. Obrigada, Isa. Eu estou assim, sem palavras. Estou aqui, né, processando. Muito obrigada. Acho que a gente abriu assim o mês da diversidade com chave de ouro. Não poderia ter sido melhor. Muito obrigada. E, pessoal, aproveitem. O pessoal está comentando bastante no chat, né? Durante a palestra, a gente recebeu alguns comentários. Mas tirem dúvidas também, né? Abram a câmera, vamos bater um papinho, aproveitar esses minutos restantes aí para a gente finalizar com chave de ouro. O momento agora é de vocês. Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. Parabéns mais uma vez. Incrível. Realmente, ainda estou processando, como a Fer falou.
Eu tenho uma dúvida sobre as siglas. São muitas siglas. Se você puder fazer um resuminho do que significa cada letra, eu agradeço. Legal. Claro. Acho que primeiro a gente tem que entender que as siglas, elas representam conceitos diferentes, de certa forma. Então, quando a gente está falando de sexualidade humana, a gente está falando de orientação sexual, que é aquilo que eu falei, né? Por quem eu me atraio. A gente está falando de identidade. Então, com quem eu me identifico? Será que eu, num corpo de mulher, no sexo biológico de mulher, me identifico como mulher? Então, essa é a minha identidade, que ela pode ser cis. Se eu nasci no corpo de mulher e me identifico como mulher, eu sou cis. Ou se eu nasci em um corpo e me identifico com a outra identidade, eu sou trans. Ou com nenhuma outra identidade. Ou com uma identidade mais fluida. Então, eu já talvez entro no conceito de trans. Então, quando a gente pensa no LGBTQIAPN+, vamos ver até onde dá para a gente explicar, mas essa introdução é importante, porque o L, né, quando a gente está falando de lésbicas, gays e bi, a gente está falando de orientação sexual. Então, para quem que o meu desejo vai ser? Para onde que o meu desejo está indo? Né? Quando a gente fala de trans, a gente está falando de identidade pessoal. Então, aquilo que eu falei, se eu me identifico ou não com o sexo biológico, que me foi dado ao momento de nascer. Depois, quando a gente fala de quê, a gente está falando de um conceito que chama queer. E aí, esse conceito, ele é mais amplo. Então, o queer vai ser qualquer pessoa que não se identifica com essa binaridade das coisas. Então, ou sou homem, ou sou mulher, gay, ou sou hétero, ou eu tenho que vestir de um jeitinho ou do outro. Então, são pessoas que geralmente têm uma fluidez de entendimento maior. Então, elas se identificam talvez com uma parte, sim, do que é o ser feminino, mas com uma parte do que é o ser masculino. Às vezes, elas se apresentam, né, a expressão de gênero, que aí as roupas que a gente usa, os jeitos que a gente conversa, ela se identifica mais ou menos como os dois, ou uma parte de um, uma parte do outro, ou com nenhum desses. E ela quer quebrar essa ideia de que tem que ser um ou outro. Então, as letrinhas, elas vão caminhando por aí. E aí depois a gente tem outras, quando a gente inclui PAN, por exemplo, assexuais, que são a ideia, de novo, voltando para a orientação, pessoas que não têm uma orientação, de certa forma, afetiva, ou uma vontade de ter um relacionamento afetivo com outra pessoa, vontade de ter sexo com outra pessoa. Então, as letrinhas vão caminhando por aí. Então, eu acho que o mais legal é a gente manter na cabeça que as letrinhas, elas não dizem só sobre a orientação sexual, mas elas dizem sobre a pluralidade de identidades. Então, pessoas que se identificam com coisas que não são aquela norminha que a gente cresceu aprendendo de A ou B. Elas saem dessas caixinhas e elas se identificam com outros conceitos, outras formas de ser. Ok? Mas espero que tenha ficado um pouquinho claro aí. Sim, super. Muito obrigada. Legal. Obrigada pela pergunta. Tem alguém mais com a mãozinha? Não tem? Tinha o Otávio com a mão levantada. Gente, queria agradecer aí por esse momento hoje. Foi incrível aí essa palestra. Acho que tive que segurar as lágrimas no começo com os dados. Acho que é pesado e a gente pede muito empatia, né, nesse momento. E eu tava aqui refletindo das coisas que você falou e eu fiquei muito preso na questão de... ainda é muito difícil para mim, como uma pessoa LGBT, abrir a câmera aqui, eu não tenho câmera, por isso que não tá aberta a câmera, mas abrir o áudio e me expor aqui como uma pessoa gay, ainda assim é muito difícil. Então, eu tava aqui, você tava falando sobre a carga mental que a gente tem quando a gente vai falar, a preocupação extra que a gente tem quando a gente vai escrever qualquer coisa, mandar um e-mail, como é que as pessoas vão reagir. E eu tava aqui pensando, como que eu reajo no chat? Será que eu posso, como que isso vai ser repercutido, né? E eu falei, não, eu tenho que, esse é o momento, né? A gente tá aberto hoje, esse dia, esse horário tá aberto para essa discussão, justamente para a gente ter essa oportunidade de falar, de comentar o que a gente está sentindo. Então, eu queria agradecer de vocês estarem fazendo esse momento incrível hoje, porque, assim, a gente precisa falar mais, a gente precisa trazer para a discussão, a gente precisa... E esse é o momento de, como a Alejandra falou, de letramento, né? É um momento que, para as pessoas
abrirem dúvidas. Acho que mas é uma pergunta besta que eu tenho vergonha de fazer. Talvez aqui seja um momento, porque aqui a gente está todo mundo aqui sabendo que a gente está com uma profissional que pode nos direcionar para o lado certo. Às vezes eu, como gay, não consigo responder, por exemplo, por uma pessoa lésbica, por outras pessoas que se encaixam nas outras letrinhas, né? Então, impressionante, viu? Muito obrigado. Obrigado, Fer. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Alejandra. Obrigada a você, porque é isso que a gente fala, da representatividade, né? A gente precisa ouvir, vocês estão aqui, e isso é lindo, e você tem que abrir a câmera, e tem que abrir o microfone, e tem que falar, porque é isso, é pra gente entender que tudo isso que eu falei é isso mesmo, é real. Eu adorei que você trouxe pra gente, que aquilo que você leu ali, você sente na sua pele, né? De colocar ali no chat, de escrever um e-mail. Então, muito obrigada, porque é essa representatividade que a gente precisa. Fica aí também de indicação para futuros encontros e outros momentos, também trazer, talvez, um momento aí de vocês falando, né? Apenas uma conversa, porque aqui a gente tem conteúdo também que é importante, que é um momento para letramento mesmo, mas um momento só de conversa também, né? Para a gente ouvir mesmo, da boca de vocês, e isso é muito rico. Muito obrigada que você abriu o microfone. Obrigada mesmo. Ok. Alguém mais? Algum outro comentário? Talvez não. Mas bom que vocês vão ter outros momentos também, talvez levem reflexões aí que forem aparecendo para os próximos encontros. E foi um prazer, pessoal, poder estar aqui. Fico contente que algumas mensagens aí vocês possam levar e continuar refletindo. Muito obrigada mesmo. Maravilha. Eu queria aproveitar esse momento aqui e agradecer a nossa parceria com a Mercer e com a Mil, que a gente tem um trabalho de backstage para encontrar quais são os melhores temas, as melhores parcerias para trazer aqui. Legal que a Fer também achou super bacana a gente fazer isso em conjunto e, enfim, incentivar mais a todos nós e todas as oportunidades que a gente tem de letramento e de interação do nosso dia a dia. Então, é muito bacana e eu, assim, vibro muito quando as pessoas realmente conseguem apoiar as nossas iniciativas e investir esse tempo, porque a gente faz com muito, muito carinho, muito, muito respeito. Então, muito obrigada a todos os que participaram. Eu acho que sai todo mundo assim, sem palavras, mas porque realmente tocou com certeza o coração desses nossos 138 que estiveram aqui com a gente. Bom, para mim, fico muito obrigada e o convite para a nossa próxima edição em julho e nos vemos lá. Gente, muito obrigada e um excelente dia a todos. Pessoal, Obrigado. muito obrigada. Antes de encerrar, queria lembrar, semana que vem tem mais uma rodada, tá? Dia 13, 8h30 da manhã. Quem participou hoje, se esforce para conseguir participar na próxima semana também. O mês todo, uma vez por semana. Teremos palestras, né? Participem, engajem seus colegas, seus times para participarem, né? Eu espero encontrá-los novamente semana que vem aqui com outro palestrante, né? Isabela, mais uma vez, muito obrigada, foi maravilhoso. Muito obrigada. Bom, pessoal, obrigada a vocês. Ótimo restinho de dia aí para vocês. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.